Quando estava lendo algumas coisas sobre isso, existe um conceito na antropologia, um método, que é a etnografia, que é você fazer uma descrição etnográfica, ou seja, a descrição de uma cultura. Aí eu vi lá uma frase, netnografia. Eu vou fazer uma netnografia de um blog. Eu falei, meu Deus do céu. Ou seja, eu vou fazer uma descrição antropológica de um mecanismo como esse de blog, né? ou que seja de mini blog, como é no caso do Twitter. Pois bem, então, o outro conceito, que já é um pouco mais que é interessante, também está relacionado com o clã, a capacidade de interação dos indivíduos, seu potencial para interagir com os que estão à sua volta, seus parentes, amigos, colegas de trabalho, etc. Ou seja, capital social é aquilo que você adquire por meio de sua sociabilidade. Então, vem uma outra pergunta aqui. E não obviamente, que a formação em ciência política, em sociologia, nos leva um pouco para a filosofia. E a filosofia nos ajuda muito, principalmente, a relativizar e a sermos um pouco menos preconceituosos. Que é a seguinte pergunta, né? Será que essas redes sociais são uma panaceia para a solução de inúmeras questões? Isso eu não sei. Isso é uma pergunta. É uma boa pergunta, porque muitas coisas, quando elas surgem e aparecem como panaceia, como por exemplo no campo das políticas públicas, o fenômeno da descentralização versus a centralização, aparecida na Constituição de 88, que surgira como uma panaceia para a solução dos problemas de corrupção no país, acabou se descentralizando a corrupção ao invés de inibi-la. Então, algumas coisas quando surgem como panaceia, né, que é essa coisa de rede social, aí me estraga, isso é rede digital. Isso é rede digital. É que aí ele incorpora a rede social. Será que isso é uma panaceia? Será que isso pode promover a solução? Pode ter algum tipo de resultado? Ou isso é extremamente terrível, porque isso isola as pessoas, ao invés de, por exemplo, eu estou conectado com várias pessoas, mas eu estou só. Mas eu estou em casa. Ou eu estou me conectado com outras pessoas porque eu tenho medo da sociabilidade na rua. Porque isso é uma forma de eu me proteger. Então, existe também um outro conflito, que é o conflito entre comunidade e liberdade. Onde muitas vezes existe também uma correlação entre redes sociais e comunidade, que é muito próximo. Por exemplo, teoricamente, comunidade seria você estabelecer laços com outras pessoas, que é diferente de Estado, laços com outras pessoas por vias afetivas, involuntárias, etc. A rede social, em tese, ela também é assim, é um pouco involuntária. Por exemplo, Durkheim não diria isso, ele diria assim, não, que isso é coercitivo, porque se você não tiver, você não vai conseguir se comunicar com a mulher que você conheceu à noite. Ou você não vai conseguir marcar o chope, que já é um pouco mais inibido por causa da lei seca. O que baixa a taxa de natalidade, como nós estávamos observando e problematizando. Então, ou seja, esse é um outro autor que trabalha com isso, o Bauman, trabalha com essa correlação entre comunidade e liberdade. Será que o que entra em conflito entre uma noção de comunidade e uma noção de liberdade, onde entra o indivíduo como o cerne da questão, né? Ou seja, será que a rede social não representa um locus, um centro de individualismo, ou de uma busca maior de individualismo, né? Então, essa é uma outra questão. Uma outra questão, na verdade eu estou aqui dando problemas, como diz lá o Jorge Luiz Borges. Uma outra. Vivemos numa sociedade de controle. Isso é interessante. Porque a gente tem um celular. E se, imaginemos aí, vocês aí que têm, né, o marido ou namorada, o esposo ou namorada, que quando você recebe uma ligação,
pelo menos comigo era assim. Você recebe uma ligação, aí qual é a primeira coisa que a pessoa fala? Onde é que você está? Onde é que você está? Se é alguma coisa dessa natureza. Controle. Você vai no seu prédio, você está sendo monitorado. Você está entrando no elevador, você não existe mais aquele romance dentro do elevador, porque senão você vai fazer a alegria do porteiro voyeur. Não existe. Não existe. Ou seja, mecanismos de, por exemplo, essas redes sociais, elas também, de certa forma, representam um controle social aos indivíduos. Haja vista que muitos relacionamentos eles são irrompidos por conta dessa relação, da exposição que existe nas redes. E uma das outras coisas discutidas é a forma de controle que existe dentro da própria rede, dentro do próprio Facebook, por exemplo. Quem tem o melhor controle? É o Orkut ou o Facebook, para você poder esconder coisa, ou para você poder monitorar, mostrar o que você quer, ou esconder o que você não quer, etc. Um outro assunto referente a controle também está na questão que antes me motivava a não entrar no Facebook, que era a questão de observar o Facebook como um mecanismo de poder. Ou seja, existe uma frase muito famosa do Francis Bacon, filósofo, que diz: informação é poder. Será que esses conteúdos não são vendidos, não podem ser colocados a serviço do Estado como um mecanismo de controle social? Não sei. Não sei. Não sei. O governo britânico, naquela época dos motins em Londres, ele estava pleiteando aprovar no Congresso de que com a autorização judicial se poderia ver os sites onde esse indivíduo perpassou, onde ele entrou e etc. e tudo mais. Então, certamente nós saberíamos, com base nisso, poderia ser um indício se o Ronaldinho gostava de travestis ou não gostava. Por exemplo, se a polícia, se fizesse um mapeamento, não, ele realmente gostava, porque ele já teve alguns acessos a sites de travestis, por exemplo. Isso não vai acontecer. Mas, por exemplo, você tem diversos tipos de indícios que esses tipos de informação podem ser utilizados de forma, inclusive, totalitária. Não é? E isso aí também já é uma outra discussão de democracia e totalitarismo. Será que mecanismos de controle nós estamos submetidos? Não é? Então, eu estou ensejando alguns problemas agora aí na área da ciência política, da reflexão sobre poderes, sobre o Estado. Uma outra vertente, aí já o que me levou ao Facebook, que é a questão da interação social. De que lá você pode encontrar pessoas que você não vê há muito tempo. Isso aconteceu comigo, um grande amigo meu de época de faculdade, de graduação, e eu o reencontrei, foi uma coisa maravilhosa, foi um achado, assim, eu ganhei um ano por conta disso. Então, essas coisas, esse tipo de interação social, eles são importantes. No aspecto, né, no tocante a essa questão de interação social. E uma outra é falar sobre as redes sociais como um mecanismo de democracia participativa. A gente observa que no processo de democratização, o que a gente chama de redemocratização no país, existiram alguns mecanismos, que são mecanismos ou de democracia participativa, ou melhor, ou de democracia representativa ou de democracia participativa. O de democracia representativa, nós sabemos que a gente elege, está relacionado com os direitos políticos, etc. Nós elegemos os nossos governantes. Ponto.
diante de uma crise da representação, ou seja, existe uma crise da representação? Fato. É só nós observarmos os escândalos sucessivos, né, que se sucedem tanto no parlamento, quanto no executivo, quanto no judiciário. Ou seja, existe uma crise da representação, porém, no tocante à representação, estamos mais relacionando o poder executivo com o poder legislativo. Outrora existe a democracia participativa, que são mecanismos da Constituição de 88, como, por exemplo, referendo, plebiscito,